Muitas pessoas confundem o comodismo com a resignação. E algumas pessoas ficam acomodadas achando que estão se resignando. Qual a consequência espiritual disso? A proposta da vida é ação, é atividade. Durante um largo período do cristianismo primitivo, surgiram os anacoretas, aqueles indivíduos que abandonavam o mundo para dedicar-se a Deus. No século IV, por exemplo, na Turquia, havia uma montanha onde estavam aproximadamente 70 mil indivíduos que haviam fugido do mundo para as cavernas. Eram preguiçosos, porque eles deixavam de trabalhar, mas os outros tinham que trabalhar para sustentar-lhes a ociosidade. Jesus, de maneira nenhuma, procurou o isolamento. Ele sempre veio para estar com os indivíduos. Quando ele foi meditar no deserto, no início do ministério, foi uma forma de manter a comunhão com Deus e partiu dali até a cruz, sem nenhum dia de repouso, nem momento algum de ociosidade. A resignação é a aceitação dinâmica, não é a aceitação mórbida, ficar parado e deixar que aconteça. Isto é a acomodação. Se, por exemplo, eu estou diante de um infortúnio, eu o aceito, mas não fico de braços cruzados. Eu vou trabalhar para poder diminuir os efeitos, para poder erradicar as causas, senão não teria nenhum sentido. É como um aluno submetido a um teste. Ele não vai apenas resignar-se por ter sido reprovado. Ele vai procurar as falhas da aprendizagem para recompor-se e voltar ao treinamento. Então, o limite da resignação é não parar de trabalhar. Você falou do trabalho, eu me recordei de um livro do Victor Hugo, do Diamantes Fatídicos, que ele narra o casal que acaba de ir para a lua de mel e eles sequer tinham aberto os presentes e saíram às compras. E ele faz a narração das pessoas que compram muito. Qual a consequência das pessoas que desperdiçam o seu dinheiro nessas compras fúteis? É um consumismo, é uma necessidade de afirmação da personalidade, é uma fuga psicológica, é também uma forma de transtorno obsessivo-compulsivo. Há aqueles indivíduos que têm de comprar, mesmo sabendo que não podem pagar. Compram inutilidades e, quando chegam em casa, despertam para o desvalor daquilo. É, portanto, um conflito de insegurança psicológica. Como o indivíduo tem insegurança psicológica, ele se torna um exibicionista. Apresentar o que gostaria de ser e ainda não conseguiu. É uma patologia que deve ser tratada psicologicamente. E você falou da exibição, e é muito comum hoje o uso de piercing, de tatuagens. Alguns usam de forma moderada, só que outros tornam o corpo com verdadeiro outdoor. Isso traz alguma consequência para o perispírito? Sem dúvida. Desde que se trata de um narcisismo mórbido e, ao mesmo tempo, de uma patologia em que o indivíduo se aflige, se dilacera para poder desfrutar de prazer, nós estamos diante de um transtorno que faz recordar o Marquês de Sade. É um fenômeno de natureza sadomasoquista, em que ele, atormentando-se, colocando um piercing na bochecha, no órgão sexual, em partes delicadas do organismo, ele está também infringindo a constituição orgânica. Nós vemos agora um fenômeno muito terrível entre os jovens, que é a automutilação, e que se transformou numa patologia graças à internet, que tem estimulado muito. São transtornos de conduta que merecem hoje terapia preventiva muito cuidadosa, através de informação, de esclarecimento, a dignificação do corpo, não apenas o corpo para o prazer, não apenas o corpo siliconado, mas o corpo saudável, não apenas o corpo decorado, mas aquele corpo que reflita a realidade do indivíduo. A beleza interior, a beleza exterior, é claro que devemos zelar pela estética, mas não a ponto de derivarmos para transtornos comportamentais. O consumo exagerado de álcool prejudica o nosso corpo físico e também o perispírito, mas também ele pode ser usado para a saúde. Qual o limite de consumo de álcool para atingir negativamente o perispírito? Desde quando se torna uma dependência, faz-se pernicioso. Há uma tese não confirmada pela ciência médica de que, sendo o álcool vasodilatador, determinados licores têm o caráter de facilitar a circulação sanguínea nas artérias,
principalmente nos indivíduos que são produtores de muito colesterol negativo e daqueles que trazem algumas problemáticas cardiológicas. Mas isso em doses mínimas, uma pequena taça, um pouco antes de dormir, seria a receita. Mas quando nós arranjamos essa justificativa para poder passar para o uísque ou para outros derivados, em realidade não é um caráter de preservação da saúde, é uma necessidade de afirmação psicológica, o que os psicólogos chamariam NV, necessidade de valorização, até a dependência alcoólica, quando o indivíduo passa a perturbar profundamente os equipamentos perispirituais, derrapando no vício, que é um dos mais perturbadores. Quando a pessoa para de beber ou para de fumar, quais os benefícios que isso traz a ela como espírito? Um grande benefício, é uma vitória. Mas quando para de sofrer, necessita de apoio psicológico e de orientação médica, porque o organismo está álcool dependente, está tabaco dependente, nicotina, todas aquelas substâncias conservadoras do tabaco. Então é necessário que faça também determinadas dietas para poder eliminar os tóxicos. Deve, naturalmente, procurar recursos especializados para criar um novo equilíbrio, uma outra estabilidade fisiológica e também não partir para outras bengalas psicológicas, sair de um vício e pegar outras manias. Então é sempre válido que qualquer libertação de dependência tóxica tenha uma orientação psicológica e a assistência de um médico para que tudo se dê naturalmente de forma saudável e, por consequência, saudável para o espírito. É muito comum o uso de palavrões. Às vezes a pessoa nem percebe a quantidade de palavrões que ela utiliza. Isso prejudica a evolução espiritual da pessoa? É óbvio, se nós temos palavras, porque aquelas que são chulas, ela nos dá o nível do nosso estágio evolutivo. Aliás, o apóstolo Paulo já se referia a essas expressões perturbadoras. Elas caracterizam o estado de degenerescência do caráter do indivíduo. Houve um período em que se tornou moda. Era uma forma de exibição, de mostrar que a pessoa era liberada e, acima de tudo, depravada. Trata-se também de falta de cultura, porque podemos abordar qualquer tema e fazer qualquer análise, mesmo crítica e cômica, sem a apresentação de mensagens de sentido duplo e de palavras chocantes, desnecessárias, que têm conteúdo perturbador e que têm vinculações com meios de grande promiscuidade de natureza moral. A mentira, ela é nociva para a nossa evolução moral. Mas e aquela mentirinha inocente que muitas vezes utilizamos para não magoar a outra pessoa? Como, por exemplo, inventar um compromisso anteriormente assumido para negar um convite. Isso traz algum prejuízo para a nossa evolução? Do ponto de vista evolutivo, não traz. O ideal era que nós fôssemos autênticos, mas de tal forma nos acostumamos com a mentira que sabemos que o outro está justificando de uma maneira que não é correta e preferimos. A verdade ainda nos constitui um peso muito desagradável. E quando a pessoa é autêntica, o outro reage, não aceita. Daí essa chamada mentira branca, a mentira convencional, que não tem um caráter destrutivo, que nós podemos chamar uma justificativa não verdadeira. É, às vezes, muito válida. Um nobre psicólogo americano escreveu um livro muito curioso. O livro chama-se Eu Não Lhe Digo Quem Sou, Porque Você Não Me Receberia. Equivale dizer que quando nós nos apresentamos como somos, os outros não nos aceitam. É a fantasia que ainda está em nosso inconsciente. Jung, o psicólogo profundo, diria que se trata de um arquétipo. Nós temos esses arquétipos dos contos de fada, das imaginações, e que no período lúdico da criança, entre os 3 aos 7 anos, é rico de fantasia, imaginação e de mentiras. Nós guardamos isso na idade adulta e se tornou sociável, muitas vezes, a justificativas não verdadeiras. Muito comum no convívio social, não é só essa mentira, mas a maledicência. As pessoas costumam passar histórias que não veem qual a procedência e vão passando. Qual a consequência disso também? Perturbadora. Porque na maledicência há uma meta, que é censurar. E ninguém está em condições de censurar outrem. Nessa censura geram-se
fenômenos de desmoralização do caráter daqueles que são as vítimas. Essa maledicência transforma-se em calúnia e mais tarde pode transformar-se em tragédia. É digno de evitar-se qualquer censura. Se algo não está bem no relacionamento, que se diga ao indivíduo, mas que não passe a terceiros, porque o outro não tem nenhum interesse. E, curiosamente, a maledicência é uma forma de informar-se negativamente a respeito de alguém que não se pode defender, é uma atitude covarde. A outra em que tampouco está interessado em saber, mas que, por falta de dignidade mental, aceita e transfere para outra. Luiz Augusto de Recife, em Pernambuco, diz que, encarnados ou desencarnados, devemos ajudar o erguimento do mundo de regeneração. Seria necessário, no momento, além do nosso aprimoramento moral, a compilação de novas obras como o Livro dos Espíritos? A compilação não, a divulgação. Porque o Livro dos Espíritos já está compilado, é uma obra perfeita. Ela é o esqueleto ósseo do Pentateuco. Chamamos Pentateuco em uma evocação das obras mosaicas, os 5 livros de Moisés. Allan Kardec parte do Livro dos Espíritos para o desdobrar em o Livro dos Médiuns, em o Evangelho segundo o Espiritismo, em o Céu e o Inferno e em a Gênese. Quanto pudermos divulgar essas obras que já estão concluídas, melhor será para todos nós. Então é ideal que, ao invés de pensarmos em novas obras, divulguemos aquelas que estão muito bem estruturadas. O João Francisco de Natal, no Rio Grande do Norte, comenta que os espíritos dizem que o limite do trabalho são as nossas forças e que ele é um humilde dirigente de uma casa espírita que tem uma obra social. Ele pergunta: se trabalharmos com humildade, com honestidade, com dedicação, podemos esperar em Jesus o auxílio necessário para as nossas horas de dificuldades? Como esse auxílio se manifesta entre nós? Por que nesses momentos nos sentimos tão angustiados e com tão pouca fé? Primeiro, porque a fé não foi estruturada. Nós deveremos trabalhar pelo prazer de trabalhar, não pela expectativa de receber recompensas. Então eu vou trabalhar para merecer de Jesus que me deu o apoio. Já é um negócio. Nós trazemos este hábito de outras doutrinas, aquele intercâmbio de eu faço isto para poder conseguir aquilo. Deveremos trabalhar no bem, pela alegria que o bem nos proporciona. A resposta divina é sempre de acordo com o nosso investimento emocional. O Senhor da vida não é alguém que esteja com uma disponibilidade de recursos para atender a cada qual conforme o trabalho que executa. Eu sugeriria ao amigo que, sendo espírita, realize seu trabalho dentro das suas possibilidades. A resposta de Allan Kardec é exatamente: o nosso dever está no limite das nossas forças, porque quando ultrapassa o limite, nós desequilibramos. Então, realize seu mistério, confiando de que a ajuda divina vem. E quanto à questão da fé, é porque naturalmente você tem expectativas que não se tornam reais e não devem ser reais. A fé é um estado de autoconsciência em que nós permanecemos equipados para poder servir com desinteresse, sempre vinculados ao objetivo essencial, que é a nossa iluminação interior. Algumas pessoas, baseadas nas palavras de Jesus, de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, utilizam de meios não muito lícitos no meio de trabalho para angariarem melhores posições. E dizem que o mundo é dos espertos. Isso traz consequência para o espírito? Sem dúvida. Toda esperteza caracteriza indignidade moral. Quando o indivíduo se utiliza das armas ignóbeis da indignidade, que ele rotula de esperteza, ele está comprometendo-se, porque está usurpando o direito legal de outro. Ele deve competir, sim, mas através dos processos que dão dignidade, através da autovalorização, da conquista de recursos técnicos, de recursos tecnológicos, de recursos culturais, para poder competir de uma maneira saudável. Por que utilizar-se desses meios sórdidos, em que ele mascara e rotula como astúcia, para poder triunfar? É um triunfo ignóbil, porque ele sabe que é um mentiroso, ele se conhece, e isso leva a transtornos depressivos.
Não é raro encontrarmos um grande executivo, uma pessoa famosa, que de repente tem um surto e nós não sabemos o que se passa no seu mundo interior. Daí nós deveremos sempre agir corretamente. O apóstolo Paulo já dizia que é necessário que a nossa boca fale daquilo que está cheio o coração e que os nossos atos sejam compatíveis com as nossas emoções. No livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles nos traz a preguiça. Qual a consequência da preguiça para a nossa evolução espiritual? Consequências muito graves, porque a indolência, rotulada de preguiça, é a falta de motivação para uma vida saudável. Toda vez quando nós nos recusamos à ação, nós criamos condicionamentos perturbadores e perdemos estímulos. Nosso cérebro deixa de produzir substâncias que nos podem dar alegria. Sabemos hoje, cientificamente, que a dopamina é a substância da felicidade. Quando nós temos muita dopamina, por exemplo, nós podemos fazer um transtorno esquizofrênico. E quando temos pouca, podemos fazer uma síndrome de Alzheimer. Mas se nós motivarmos o nosso corpo pelo pensamento, virão naturalmente efeitos naturais. E esses efeitos serão a dinâmica da vida, o progresso. Porque o indivíduo que se permite a indolência, cada dia ele tem menos motivação para viver. Portanto, ele perde excelentes oportunidades evolutivas e fracassa na reencarnação. O objetivo da reencarnação, diz Allan Kardec, é o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, o desenvolvimento da inteligência e dos sentimentos. Muitas vezes existem discussões banais. Isso decorre do estágio evolutivo do ser ou do meio em que ele vive? O meio é um grande desencadeador de conflitos no ego. Todos temos essa natureza egóica em que queremos impor a nossa vontade. Um grande psicanalista que foi discípulo de Freud e amigo de Jung, Alfredo Adler, dizia que nós temos a herança dos instintos agressivos. Quando nós não conseguimos impor a nossa vontade, nós fugimos para a depressão. Então, essa herança dos instintos agressivos, do instinto de conservação da vida, apresenta-se também como uma maneira de nós impormos as nossas ideias. Essas discussões fúteis, frívolas, insignificantes, são ainda o estágio de egotismo, no qual nós queremos que os outros pensem pela nossa cabeça. Podemos também dizer que é um estado de infantilidade. O estado de maturidade leva-nos, diante dessas coisas, podemos naturalmente defender o nosso ponto de vista, mas não insistir, dando ao outro o direito de pensar e de ser como ele é, e não conforme nós desejamos. Com dedicação, podemos esperar em Jesus o auxílio necessário para as nossas horas de dificuldades? Como esse auxílio se manifesta entre nós? Por que nesses momentos nos sentimos tão angustiados e com tão pouca fé? Primeiro, porque a fé não foi estruturada. Nós deveremos trabalhar pelo prazer de trabalhar, não pela expectativa de receber recompensas. Então eu vou trabalhar para merecer de Jesus que me deu apoio. Já é um negócio. Nós trazemos este hábito de outras doutrinas, aquele intercâmbio de eu faço isto para poder conseguir aquilo. Deveremos trabalhar no bem, pela alegria que o bem nos proporciona. A resposta divina é sempre de acordo com o nosso investimento emocional. O Senhor da vida não é alguém que esteja com uma disponibilidade de recursos para atender a cada qual conforme o trabalho que executa. Eu sugeriria ao amigo que, sendo espírita, realize seu trabalho dentro das suas possibilidades. A resposta de Allan Kardec é exatamente: o nosso dever está no limite das nossas forças, porque quando ultrapassa o limite, nós desequilibramos. Então, realize seu mistério, confiando de que a ajuda divina vem. E quanto à questão da fé, é porque naturalmente você tem expectativas que não se tornam reais e não devem ser reais. A fé é um estado de autoconsciência em que nós permanecemos equipados para poder servir com desinteresse, sempre vinculados ao objetivo essencial, que é a nossa iluminação interior. Algumas pessoas, baseadas nas palavras de Jesus, de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, utilizam de meios não muito lícitos no meio de trabalho para angariarem melhores posições. E dizem que o mundo é dos espertos. Isso traz consequência para o espírito? Sem dúvida.
Toda esperteza caracteriza indignidade moral. Quando o indivíduo se utiliza das armas ignóbeis da indignidade, que ele rotula de esperteza, ele está comprometendo-se, porque está usurpando o direito legal de outro. Ele deve competir, sim, mas através dos processos que dão dignidade, através da autovalorização, da conquista de recursos técnicos, de recursos tecnológicos, de recursos culturais, para poder competir de uma maneira saudável. Por que utilizar-se desses meios sórdidos, em que ele mascara e rotula como astúcia, para poder triunfar? É um triunfo ignóbil, porque ele sabe que é um mentiroso, ele se conhece, e isso leva a transtornos depressivos. Não é raro encontrarmos um grande executivo, uma pessoa famosa, que de repente tem um surto, e nós não sabemos o que se passa no seu mundo interior. Muitas pessoas confundem o comodismo com a resignação, e algumas pessoas ficam acomodadas, achando que estão se resignando. Qual a consequência espiritual disso? A proposta da vida é ação, é atividade. Durante um largo período do cristianismo primitivo, surgiram os anacoretas, aqueles indivíduos que abandonavam o mundo para dedicar-se a Deus. No século IV, por exemplo, na Turquia, havia uma montanha onde estavam aproximadamente 70 mil indivíduos que haviam fugido do mundo para as cavernas. Eram preguiçosos, porque eles deixavam de trabalhar, mas os outros tinham que trabalhar para sustentar-lhes a ociosidade. Jesus, de maneira nenhuma, procurou o isolamento. Ele sempre veio para estar com os indivíduos. Quando ele foi meditar no deserto, no início do ministério, foi uma forma de manter a comunhão com Deus e partiu dali até a cruz, sem nenhum dia de repouso, nem momento algum de ociosidade. A resignação é a aceitação dinâmica, não é a aceitação mórbida, ficar parado e deixar que aconteça. Isto é a acomodação. Se, por exemplo, eu estou diante de um infortúnio, eu o aceito, mas não fico de braços cruzados. Eu vou trabalhar para poder diminuir os efeitos, para poder erradicar as causas, senão não teria nenhum sentido. É como um aluno submetido a um teste. Ele não vai apenas resignar-se por ter sido reprovado. Ele vai procurar as falhas da aprendizagem para recompor-se e voltar ao treinamento. Então, o limite da resignação é não parar de trabalhar. Você falou do trabalho, eu me recordei de um livro do Victor Hugo, do Diamantes Fatídicos, que ele narra o casal que acaba de ir para a lua de mel e eles sequer tinham aberto os presentes e saíram às compras. E ele faz a narração das pessoas que compram muito. Qual a consequência das pessoas que desperdiçam o seu dinheiro nessas compras fúteis? É um consumismo, é uma necessidade de afirmação da personalidade, é uma fuga psicológica, é também uma forma de transtorno obsessivo-compulsivo. Há aqueles indivíduos que têm de comprar, mesmo sabendo que não podem pagar. Compram inutilidades e, quando chegam em casa, despertam para o desvalor daquilo. É, portanto, um conflito de insegurança psicológica. Como o indivíduo tem insegurança psicológica, ele se torna um exibicionista. Apresentar o que gostaria de ser e ainda não conseguiu. É uma patologia que deve ser tratada psicologicamente. E você falou da exibição, e é muito comum hoje o uso de piercing, de tatuagens. Alguns usam de forma moderadas. Está tabaco dependente, nicotina, todas aquelas substâncias conservadoras do tabaco. Então é necessário que faça também determinadas dietas para poder eliminar os tóxicos. Deve, naturalmente, procurar recursos especializados para criar um novo equilíbrio, uma outra estabilidade fisiológica